Começa agora. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã está no ar. Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Jornal da Manhã chegando aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Hoje eu amanheci inspirado, mano. Você lembra do nosso grande pensador e escritor Gonçalves Dias, que nasceu no município de Aldeias Altas, no Maranhão, morou em Caxias, né? Gonçalves dizia que a vida é combate, que os fracos abates, que os fortes e os bravos só tende a exaltar. Exatamente. Canção de Tamoio, você conhece, sim, né? Sim. Você é um grande estudioso. O mesmo leitor, que disse, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Olha aí, Jalber Pereira também é cultura. Vamos então, bom dia, Jalber, vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a toda a equipe da Central de Notícias, bom dia às rádios parceiras, às TV parceiras, enfim, estamos chegando aí nesta terça-feira. Vamos lá, Humberto, olha, a Novo PAC vai investir nada mais, nada menos que 94 bilhões de reais no Maranhão. Grande evento que aconteceu no dia de ontem na capital maranhense. E claro, você foi convidado lá. Especial no Teatro Arthur Azevedo. Pois é, olha o espetáculo para quem está acompanhando pela televisão e pelo canal Central de Notícias Brasil. O espetáculo que é o Teatro Arthur Azevedo. Por isso que eu vim inspirado hoje, né? Aí a presença de 5 ministros, daqui a pouquinho a gente traz a informação. O ministro anuncia a renovação de 25 anos do contrato de concessão do Porto do Itaqui, mas nós temos tragédia no interior, né? Pois é, Humberto, infelizmente, olha, telhado da Câmara Municipal de Vereadores lá de Morros acaba desabou e pior que não estava nem chovendo no local. Ainda bem que não era hora de sessão, né? Vamos trazer a prefeitura que informou os dados corretos no relatório do Tribunal de Contas do Estado. Qual será essa prefeitura? Pois é. Vamos trazer, tem que fazer justiça. Pois é, Humberto, vamos também trazer informações a respeito. Olha, o Instituto de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para o estado. Jalber Pereira, já está chovendo muito na região sul do Maranhão, várias cidades que a gente esteve em contato ontem, todo mundo dizendo, olha, aqui ninguém sai de casa hoje porque a chuva está intensa. Agora, no sul do Piauí teve uma chuva, mas foi chuva de raios. Um negócio estrondoso na região sul do Piauí. Nós vamos trazer, temos mais outras informações também, Jalber Pereira. Nós estamos aqui com, direto de Brasília, deixa eu ver aqui, o que eu tenho direto de Brasília? Uma pesquisa sobre o peixe-leão, que come tudo que vê pela frente que seja menor do que ele. Chegou no litoral do Brasil, gente. Está sendo pesquisado hoje, tem inclusive uma coletiva lá em Brasília para falar sobre esse assunto. Nós vamos falar também do projeto de reforma tributária que está tramitando na Câmara Federal, o assunto mais importante, porque há muitos anos se discute isso, e uma notícia boa para o pessoal que está endividado e negativado do FIES. Já podem procurar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a partir de hoje. Nós vamos trazer os nossos repórteres, o Genésio Araújo Júnior, o Paulo Otaran, o Adilson Souza, direto de Brasília, trazendo esses e outros assuntos, porque já o BP está começando o Jornal da Manhã desta terça-feira. Hoje já são 7 de novembro de 2023. Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários. O Giro da Notícia. Serviços e utilidade pública. Jornal da Manhã. A credibilidade da notícia. A informação mais perto de você. Jornal da Manhã. Gosto dessa vinheta, né? A informação mais perto de você, a credibilidade da notícia. Jalber Pereira, você pode não ser o apresentador mais bem pago
da rádio e da televisão maranhense, mas é o mais famoso, né? O mais bonito também, viu? É o mais bonito. Olha, ontem à noite tive a grata satisfação de conversar com o Alexandre Coetes. Espero que eu esteja pronunciando o teu nome direito, Alexandre. Ele é da cidade de Bom Jesus das Selvas. Você conhece essa região? Conheço. Muito essa bom. região. Então, só em Bom Jesus das Selvas, você, Jalber Pereira, está todos os dias na Rádio Liberdade FM 96.1 e na Rádio Líder FM 105.1. E a partir do dia 15, você estará na TV Liberdade. A TV Liberdade vai operar no canal 23.1, qualidade HD, para mostrar essa belezura que você tem, Jalber Pereira. Pois é. E só na região de Bom Jesus das Selvas. O restante do Maranhão, você sabe, ontem você estreou na Rádio Cidade FM, você estreou em várias outras emissoras de rádios espalhadas pela região da Baixada Maranhense, e nós estamos cada dia chegando bem mais próximo da população. Chegando mais longe para ficar mais próximo dos nossos teleouvintes. Vamos mandar um abraço pro pessoal da Clube FM lá de Pinheiro, da Rádio Turiaçu FM de Turiaçu, a Rádio Riuru FM, que está todo dia com a gente, lá no Mirinzal, né, na cidade de Mirinzal, a Rádio Sucesso FM de Santa Helena, a Rádio São Bento FM de São Bento, a Rádio Planície FM de São Vicente Ferrer, lá do nosso amigo da JUF FM, do Ivanias Lopes, de Cururupu, e também da Rádio de Carutapera, Rádio Liberdade FM, e tem também naquela Terra do Ouro lá, como é que chama o nome, rapaz? Esqueci de anotar. Godofredo Viana, né? Ou Luiz Domingues. Não, tem Luiz Domingues, tem aquela outra... Tem Godofredo Viana. Abraço ao Alex Brasil, nosso amigo Tony Brasil. Onde Tony fica Brasil. A região do ouro lá, o Arizona. Diz que tem muito ouro lá. Eu quero um dia lá para me dar uma fustigada, né, para ver se a gente encontra um ourozinho lá. Né? Você também gosta de ouro? Você também gosta de joias? Rapaz, eu não gosto de ouro, mas do que o ouro proporciona. Já, Bebeira, vamos começar os nossos assuntos, que temos muitos assuntos bons. Hoje nós temos que correr contra o tempo, né? Alerta de chuva, conte pra gente. Pois é, Humberto, tem um alerta de perigo que compreende inclusive 71 cidades das regiões norte, sul, leste e oeste do estado do Maranhão. Nessas áreas pode chover entre 30 e 60 milímetros ou até 50 a 100 milímetros por dia. Também teremos, a expectativa é que essas cidades tenham ventos intensos de 60 até 100 km por hora, os ventos bastante fortes, viu? Olha, se você quiser saber se a sua cidade está na estrada aí dessa chuva, tá entre 71. No portal Central de Notícias Brasil tem uma matéria lá que lista o nome, porque são muitos nomes, são 70 e poucos. 71 cidades. 71 cidades, não dá para ler aqui, senão a gente passar o programa todinho. Aí você vai, centraldenoticiasbrasil.com, e você confere se a sua cidade está nessa estrada aí dessa chuvarada doida. Inclusive, Humberto, existe riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore e alagamentos, e também descargas elétricas. Então é bom que as pessoas entrem no portal da Central Notícias, confira para poder se certificar se realmente sua cidade está ou não entre essas 71, e se estiver, tomar os cuidados necessários. Você já sabe aquelas dicas básicas, não ficar próximo à árvore, se procurar sempre um local seguro, debaixo das casas, dentro dos veículos, enfim, é bom se regular. Do sofá. Exatamente. Eu corro logo para cima do sofá. Agora, diz que dentro do carro é mais seguro. Pois é, também. Agora não pode ficar com o celular na mão, viu? Não é para ir para o sofá. Não é pra... Principalmente o celular conectado na tomada. Pois é, aí é um perigo muito grande. Mas já, antes que a chuva chegue, tá caindo telhado. O telhado da Câmara Municipal do município de Morros desabou, né? Após tomarem conhecimento do incidente e se dirigirem ao local, vereadores teriam sido impedidos pela presidência da casa de registrar as imagens do ocorrido. Só não pode, mas aí já tinha vazado, né? Olha, o programa Jornal da Manhã não dispensa, né? Uma imagem dessa, uma Câmara de Vereadores, já Pereira, se isso acontece na hora de uma sessão, que Deus nos livre, tragédia seria grande. A tragédia seria grande. Agora também tem um detalhe, Humberto, se não estava chovendo, se não tinha esses ventos fortes, acima do normal,
Então é porque é sinal que o estabelecimento não passava por reforma há muito tempo. Atenção, prefeito Paraíba. Aí onde é que está o problema? A Câmara Municipal de Morros tinha passado por uma reforma que o presidente da Câmara gastou R$20 mil no mês de dezembro do ano passado, Chalber Pereira. Então, essa aqui é o problema, essa aqui é a curiosidade. Talvez seja justamente por isso que ele não queria que fizesse fotos, fizesse porque as imagina, imagens. é porque você sabe, Humberto, as câmaras de vereadores dos interiores, grande parte delas são bem pequenas, até porque tem cidades que variam de 7 a 9 vereadores, como acredito que seja o caso lá de Morros, pelo número de habitantes que tenha. Então, como é que uma casa dessa passou por uma reforma no ano passado, foram gastos mais de R$20 mil e já caiu este ano? É difícil, tem? Atenção, presidente da Câmara de Vereadores de Morros, que eu não sei nem quem é. Mas você está com o espaço facultado aqui no Jornal da Manhã, mas explique aonde foi gasto esse dinheiro, porque a população precisa saber. A empresa contratada foi a ACM, Construções Terraplanagem Limitada. Ela deveria ainda, segundo a nota de empenho, promover serviço de engenharia. Olha o serviço de engenharia que resultou. E a reforma do prédio da Câmara Municipal de Morros. Olha aí a nota de empenho, olha, R$15.907,76. Fizeram uma arapuca para os vereadores, né? Agora, será que a população ia gostar se acontecesse uma tragédia? Tem gente da maldade que ia gostar. Pois é, mas... nós vamos agora à região de Balsas. Me chame o repórter, nosso grande repórter Antônio Marques, lá direto de Balsas, que é um ex-agente penitenciário, né? Foi lá em Riachão, acusado por tentativa de homicídio na região de Riachão. Riachão, porque Riachão fica a 100 quilômetros de Balsas. Onde fica aquelas lagoas azuis e águas maravilhosas. Manga Rosa, manda as imagens aí. Eu quero visitar o Manga Rosa, que é o diretor da rádio lá de Riachão. Ah, tá. Mas vamos lá, quem vai trazer as informações é o Antônio Marques. Imagem de câmera de segurança de um bar registra toda a ação. Observe que um homem de camisa preta saca a arma e atira em um rapaz que estava no local com os amigos. De acordo com as testemunhas, a motivação foi fútil. O atirador efetuou vários disparos contra a vítima, que ainda tentou correr, mas acabou atingido com 2 tiros. A flecha foi transferida para a cidade de Balsas. A vítima continua hospitalizado no HBU. O atirador fugiu. Segundo informações de moradores da cidade de Riachão, onde aconteceu o crime, o atirador é conhecido como Odair. Os moradores informaram ainda que o Odair já trabalhou como agente penitenciário, mas isso ainda não foi confirmado. A polícia, agora em posse de imagem de monitoramento, vai investigar o crime. O caso teve bastante repercussão na cidade de Riachão. A população ficou revoltada com o acontecimento. Nós tivemos uma tentativa de homicídio na cidade de Riachão, por volta da meia-noite e 55. Guarnição de Riachão policial foi acionada. A dinâmica do crime aconteceu da seguinte maneira. Essas pessoas, tanto vítima como autor, tiveram uma discussão nesse estabelecimento em que o autor efetuou vários disparos, chegando a pegar esses disparos na zona abdominal, bem como na perna esquerda. A vítima foi prestado socorro, levado ao hospital local, contudo foi encaminhado ao hospital na cidade de Balsas. Fizemos levantamento das informações. Se trata, o autor do disparo, de um ex-agente de segurança, já está com contrato vencido, já não é mais agente, em que esse agente também já tem 2 ocorrências por disparo de arma de fogo em via pública, os quais foram produzido o boletim de ocorrência pela guarnição, na época de Riachão, encaminhado à polícia judiciária. Então foi uma discussão em estabelecimento comercial, o qual veio buscar uma dinâmica de crime para tentativa de homicídio. Contudo, o endereço do autor é certo e a polícia judiciária com certeza irá otimizar essa ocorrência. Não porque ele empreendeu fuga, guarnição ainda foi no endereço dele na cidade de Riachão, contudo ele não estava lá na sua residência. Com certeza deve ter empreendido fuga para a área urbana ou rural com endereço incerto, mas a polícia judiciária tem o endereço, com certeza irá intimá-lo para providências mais fortes.
Olha aí, Jalber Pereira, o Odaí se deu mal também, não é? Porque nesse caso ele era um agente de segurança. Ele é ex. E agora é um ex. E aí agora ele vai para o ex que vai para dentro. Agora para dentro da penitenciária. Né? Porque um caso impensável, um maluco, sei lá, porque na frente de tanta gente, um cidadão conhecido na cidade vai cometer um absurdo desse. É o ex-governador do Rio de Janeiro, Pezão, que inaugurou alguns presídios. Depois passou para dentro. Passou para dentro. Foi presidi-los. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer todos os detalhes a respeito do lançamento do PAC ontem aqui no estado do Maranhão. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Center Feitosa. Excelência no segmento em peças, acessórios, pneus e tintas automotivas. Vendemos peças para veículos em geral. Temos peças para caminhão, carretas, filtros e rolamentos. Temos uma linha em peças para automóveis, caminhonetes, vans, volares e uniporte, acessórios e muito mais. Trabalhamos com o melhor preço da cidade e um excelente atendimento. Auto Center Feitosa. Fone 99 3541 3152 ou 3541 5714. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. O melhor programa de rádio e de televisão você acompanha aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Qualquer coisa, ó, o QR Code já entrou ali do lado. Você aponta a sua câmera para esse QR Code que está aqui do nosso lado. E aí você já acessa diretamente o canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Pode mandar a sua mensagem. Quem está mandando mensagem para nós aqui, já agora cedo, é o pessoal da Rádio Tarumã FM. Ele diz: rapaz, vocês amanheceram mesmo inspirados hoje. Diz: bom dia, meus queridos. O pessoal lá da Rádio Tarumã. O Elivaldo Ramos também lá da cidade de Tutóia. O Gilberto Araújo e Arimateia Breno. Vamos mandar um abraço para eles. Rapaz, né, falar da Rádio Tarumã, Humberto, Tarumã é lá de Penalva. E é uma das cidades que eu não conheço e tenho vontade de conhecer Penalva. Sei onde fica a entrada, quem vai para Baixada, sendo aqui por Viana. A gente passa bem na entrada de Penalva. Eu fiquei sabendo que são mais ou menos 9 quilômetros de lá até na sede da cidade, mas não conheço, tenho vontade de conhecer. Tanto Penalva como Cajapió naquela região eu não conheço. Uma pena que Cajapió não tem rádio para a gente se comunicar com o pessoal de lá. Grande abraço a toda a equipe da Tarumã FM. Em breve, quem sabe, nós fazemos uma visita na região, dar um abraço nos nossos colegas, né? Nós vamos agora, Jalber Pereira, trazer as informações a respeito do lançamento do PAC. Foi um grande evento ontem, um evento importantíssimo. Você pode trazer as informações do que nós vamos ter? E chame a repórter que cobriu, a nossa repórter Milena Dutra. Pois, Alberto, foi um evento que aconteceu lá no Teatro Arthur Azevedo, um dos 3 teatros mais importantes do Brasil, inclusive foi bastante mencionado no dia de ontem. Durante esse evento, tivemos a presença de 5 ministros do governo Lula, também chefe da bancada na Câmara dos Deputados, senadores e, claro, chefe do Executivo do Estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão. Na oportunidade foi lançado aí um pacote do novo PAC que vai investir mais ou menos 94 bilhões de reais no Maranhão. Mas quem tem mais detalhes a respeito dessa pauta de ontem é a repórter Milena Dutra. Acompanhe. Ao lado do governador Carlos Brandão, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou a destinação de mais de 90 bilhões de reais para obras de desenvolvimento no Maranhão. É um pacote de ações dentro do novo programa de aceleração do crescimento PAC em diferentes áreas, entre elas habitação e moradia, saúde, educação e infraestrutura. Lembrando que alguns investimentos já começaram a ser aplicados aqui no Maranhão desde o início deste ano. Que apesar do PAC ter sido lançado no segundo semestre, mas nós não esperamos o lançamento do PAC para iniciar as obras. Essas obras já foram iniciadas desde o início do ano. Aqui no nosso estado nós fomos contemplados por 94 bilhões de reais.
um investimento que vai, com certeza, gerar milhões de empregos. Não tenho dúvida que isso vai aquecer a economia e vai preparar o Maranhão para um futuro melhor. A solenidade aconteceu no Teatro Arthur Azevedo com a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e o ministro dos Esportes, André Fufuca. O deputado estadual Roberto Costa participou da cerimônia, representando a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale. Essa parceria com o governo Lula se torna fundamental para que as grandes obras, as obras estruturantes possam ser efetivadas para melhorar o desenvolvimento do nosso estado. Antes do evento, durante coletiva à imprensa, foi anunciada a retomada de obras do Minha Casa Minha Vida no Maranhão. Serão construídas 24.509 unidades habitacionais. A primeira coisa que o presidente Lula determinou foi retomada desses conjuntos habitacionais no Brasil inteiro. Nós já retomamos a maior parte desses conjuntos. Essa semana nós vamos fazer uma força-tarefa, um diálogo, uma reunião com a Caixa, com o Ministério das Cidades, para ver aqueles conjuntos que estão com pendência judicial, para a gente tentar mediar junto à Justiça e liberá-los para que a gente também possa reiniciar as obras nesses que ainda estão com pendências judiciais por disputa entre o governo e as empresas executoras. Na área da educação, serão mais de 1.000 obras, com a construção de escolas e creches, além de quadras poliesportivas e escolas profissionalizantes. No setor da saúde, serão retomadas 112 obras de unidade básica de saúde em 59 municípios maranhenses. O novo PAC no Maranhão também vai investir na ampliação do Hospital Universitário da UFMA. Foi anunciado ainda que na malha rodoviária o governo federal vai realizar a duplicação da BR-010, que liga Imperatriz à Açailândia. Também vai executar o estudo de concessão das BRs 135 e 316 no Maranhão à iniciativa privada. Outro destaque nesse setor é a duplicação do trecho da BR-316 no Maranhão, na região do Meio Norte, entre o município de Caxias e a cidade de Teresina. Entre as obras divulgadas também estão a universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, São Luís e Imperatriz. Nós aprovamos, quero aqui registrar, 180 milhões do nosso PAC, para o município de Barreirinhas, que é um município turístico, para água e esgoto, 350 milhões para a Imperatriz e 550 milhões para São Luís. O PAC vai investir 18 bilhões na transmissão de energia, com a instalação de 2.373 quilômetros de linhas de transmissão, em internet para mais de 10 mil escolas, e também vai investir no benefício do programa Luz para Todos a mais de 6 mil famílias maranhenses. Durante a coletiva à imprensa, destaque também para a renovação de concessão do Porto do Itaqui por mais 25 anos e obras de construção do aeroporto de Barreirinhas. Foi autorizado pelo presidente Lula e pelo ministro Rui Costa a obra do aeroporto de Barreirinhas, que é uma obra muito importante para que a gente possa requalificar aquele aeroporto, tendo em vista a importância para a economia local, para o turismo de negócios. Serão executadas ainda pelo PAC 11 obras de recuperação do patrimônio histórico em São Luís. O ministro Rui Costa destacou que os municípios maranhenses podem se inscrever para receber recursos do governo federal voltados para projetos de obras pelo novo PAC Seleções. O processo estará aberto até o próximo dia 10 de novembro para receber as propostas. Todo prefeito, secretário municipal, secretário estadual poderá, na sua área de competência, preencher os projetos. Só entrar no site, preencher o formulário, enviar o formulário e garantir, portanto, o benefício para a sua cidade. As opções estão dadas lá no site. Olha, Jovem Pereira, em primeiro lugar, muito obrigado a Amanda Dutra, uma matéria excelente, porque ela da Assembleia Legislativa, Milena Dutra. Amanda é irmã dela. Isso, Milena Dutra. Explicou aí direitinho, fez um resumo, porque foi muita coisa. Você lembra, você chegou lá por volta das 10 horas da manhã e saiu depois do meio-dia. 13 horas. Foi um evento muito grande. Encerrou depois das 13. Destaques para os discursos dos nossos ministros, né? Muito bom. O do Fufuca, muito bom. E do Juscelino. A fala do Juscelino Filho também muito boa. Preparadíssimo, Roberto. Estão preparados. Estão muito preparados. Aí vem a construção das areninhas, né? Pois é, inclusive foi um projeto que o Fufuca falou, inclusive o próprio Brandão falou, Roberto, não sei se você lembra, mas o Brandão
Brandão falou também lá no seu discurso que ele teria pedido para o Fufuca aproveitar os projetos das areninhas que chegavam até o governo do estado para tentar recurso através da lei de incentivo ao esporte. E o próprio Fufuca, ele disse que esses projetos são muitos projetos que já foram aprovados e que serão construídos no Maranhão. Agora imagina o quanto de emprego esses projetos vão gerar. Então, além dessas obras do PAC, esses ministérios que foram concedidos aos maranhenses estão surtindo muito efeito ao estado aqui do Maranhão. O governador Carlos Brandão destacou aí a importância dessa renovação do contrato por mais 25 anos para o Porto do Itaqui. Vamos conferir. Da renovação da concessão do Porto por mais 25 anos. Porto que ganhou agora, recentemente, um prêmio, o Porto mais importante do Brasil, e vem ganhando esse prêmio por vários anos, né? Isso é uma característica desse porto, que aí com o Gilberto teve um avanço significativo, está batendo recorde todos os meses. Portanto, é um porto que nos orgulha. E com a renovação da concessão, que, para aqueles que não entendem o que é isso significa dizer que os empresários que querem investir, porque o porto, na realidade, é só a gestão, mas os empresários que querem investir, um porto que gera 16 mil empregos entre diretos e indiretos, eles têm hoje 4 bilhões de reais para investir, mas eles não querem investir sem segurança jurídica. Eles querem saber se a renovação da concessão vai ser feita. E com essa notícia, ministro Silvio, eu não tenho dúvida que esses investimentos chegarão, são mais emprego, mais geração de renda. Segurança política e jurídica é um dos temas principais da nossa conversa amanhã com o representante do Centro das Indústrias do Estado do Maranhão, aqui no Jornal da Manhã. Aquilo que o governador tem falado bastante, de que os empresários, para poder investir no Estado do Maranhão, eles precisam de ter essas duas coisas. Segurança política, de que haja realmente união, e isso é uma das marcas do governo Carlos Brandão, né? Assembleia Legislativa, governo executivo, judiciário, todo mundo trabalhando na mesma linha, passa essa segurança. E vem a segurança jurídica, é o caso da renovação do contrato desse. Por exemplo, o cara diz, eu tenho 2 bilhões de reais para investir no Porto de Itaqui, mas se eu sei que o contrato do Porto de Itaqui vai terminar daqui a 2 anos, como é que eu vou ter a garantia que eu vou ter o meu retorno? E quando se mudar de gestão? Aí o governo federal já mandou renovar o contrato por mais 25 anos. Aí 25 anos já é o tempo suficiente para se ter segurança. Eu queria só destacar rapidamente, antes de chamar o intervalo comercial, de uma obra importantíssima que não foi destacada muito, Jalba Pereira, que é a implantação de uma linha de transmissão a partir aqui da região de Presidente Dutra, passando pelo município de Graçaranha. Abraço ao pessoal de Graçaranha e Presidente Dutra. Num total de 1.512 quilômetros de linha de transmissão, que vai partir dessa região, no Maranhão, até a cidade de Silvânia, no estado do Goiás. Essa é uma obra do governo federal de 153, quanto é, Pereza? Deixa eu achar o número correto aqui, de cerca de 150 bi. Não, estou trocando os números aqui. Um investimento muito alto, eu não estou com o número exato aqui, você vai no portal da Central de Notícias, que lá tem a matéria explicando os números corretos. Mas o que o ministro Silvio Costa, o Rui Costa, explicou ontem? Ele disse, olha, quando nós fomos discutir esse projeto, era um projeto de mais de 50 bilhões de reais. Mas é muito dinheiro e tal. Ele disse, olha, nós já temos contratos previstos para serem assinados, alguns contratos já sendo assinados, que somam 150 bilhões de reais em investimentos. Parte desses investimentos vem de organismos internacionais, são investimentos de outros países que vêm para o Brasil, Jalber Pereira. Se não investisse os 50, em torno de 53, 56 bilhões de reais, né, ia perder um investimento de 150 bilhões de reais. Então, quando você faz o investimento correto no lugar certo, aí o retorno vem. Então perderia 150 bilhões de reais em investimentos se não houvesse esse investimento na linha de transmissão.
Isso faz com que a nossa geração de energia elétrica possa ser distribuída em grande parte do Brasil, e aí pode haver os investimentos na energia eólica, que nós temos muitos ventos, na energia solar, para poder no Maranhão vir boa parte desses investimentos estarão vindo para o estado do Maranhão e transformar a realidade. O que nós temos observado é uma obstinação, né, por parte do governador no sentido da geração de emprego e renda. Eu vi ele que diz assim, olha, os empresários visitam aqui o Palácio dos Leões, geralmente vêm para pedir alguma coisa, eu aproveito para pedir. Ele disse, eu pedi para o Matheus para me dar 1.500 carrinhos daquele do Mais Renda, né? Aí eu pedi a Vale também para me dar mais 1.500. Pediu qual foi a outra empresa, uma empresa de bebidas também, para me dar mais 1.000 carrinhos. Então daqui a pouco nós vamos fazer uma entrega de quase 4.000 carrinhos do programa Mais Renda, mais 4.000 famílias que têm aí um acesso. E você estava lembrando agora há pouco que ele também falou de um evento que deve acontecer nos próximos dias, que é na Alumar, né? Aumento de 3.000 empregos na região ali do consórcio de alumínio do Maranhão, da Alumar. Vamos a um rápido intervalo. Voltaremos já com outras informações importantes. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Auto Center Feitosa. Excelência no segmento em peças, acessórios, pneus e tintas automotivas. Vendemos peças para veículos em geral. Temos peças para caminhão, carretas, filtros e rolamentos. Temos uma linha em peças para automóveis, caminhonetes, vans, volares e uniporte, acessórios e muito mais. Trabalhamos com o melhor preço da cidade e um excelente atendimento. Auto Center Feitosa. Fone 99 3541 3152 ou 3541 5714. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Hoje tem música e tem música boa no Jornal da Manhã. O encerramento do nosso programa hoje será com o cantor Tiago Rodrigues, que já se encontra nos estúdios aqui da Central de Notícias Brasil, porque esse programa tem que também ter um pouquinho de música, né, para animar aqui os nossos ouvidos, para descontrair. Jalber Pereira, entre aqueles 40 municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas, teve um que informou corretamente os dados. Conte pra gente. Pois é, Humberto. Você lembra que nos últimos dias, na semana passada, noticiamos aqui, inclusive, Ribamar, que criou vários alunos fictícios. Enfim, foram 40 cidades, 39 cidades do Maranhão. Só que teve uma cidade que informou os dados de forma correta ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E você sabe qual foi a cidade? Passo do Lumiar. Da prefeita Paula da Pindoba, né? Paula Oliveira. Conheceu como Paula da Pindoba, depois se transferiu para Paula Oliveira. Ela que foi vice do Domingos Dutra, depois assumiu o restante do mandato quando ele teve aquele problema de saúde, foi para a reeleição e conseguiu se reeleger. E agora foi informado exatamente aí, informou o Tribunal de Contas do Estado, e com isso os fiscais foram até Passo do Lumiar e encontraram exatamente o número de alunos e de escola que foi mencionado no relatório lá do município de Passo do Lumiar. Foram 17 mil... lá tem um total de 17.358 alunos em toda a rede, né? Em toda a rede regular, né? Escolas encontradas em tempo integral, uma. Que ela informou que só tinha uma, né? Alunos encontrados, 293, foram encontrados 293. Pois é. Portanto, aí, aplausos para Paula da Pindoba. Não conheço pessoalmente. Você conhece? Conheço. Ela, inclusive, Humberto, ela é do PCdoB. É uma daquelas que aparece no programa da legenda partidária, aí que já começa a se movimentar. A Paula da Pindoba, que quando começou a gestão foi bastante criticada, mas depois acabou caindo da graça lá do pessoal lá de Passo do Lumiar, tanto é que conseguiu a reeleição de forma até bastante dinâmica. Então,
mostra que tem realmente compromisso, pelo menos com a verdade ela tem compromisso, que deveria servir de exemplo para aquelas cidades, aqueles prefeitos que acabaram divulgando, como diz no interior, lorotas, para tentar enrolar o Tribunal de Contas, mas agora foram pegos. Enquanto eu leio aqui, James, olha no teu aparelho aí, vê se tu encontra um vídeo que eu te mandei até à noite, de um vereador super sincero, não tem aquele super sincero da Globo? Tem. É um vereador super sincero. Depois dessa notícia aqui, durante um pronunciamento na sessão extraordinária da última segunda-feira, de ontem, né, na Câmara de Vereadores de São Luís, o vereador Beto Castro informou que vai dar entrada no pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI, para investigar os contratos firmados pela Prefeitura de São Luís. Beto Castro informou que já conseguiu o apoio de 13 vereadores, número de assinaturas suficientes para a apresentação do requerimento. Encontrou o vereador aí que eu te mandei, eu super sincero. O repórter foi entrevistar o vereador, né, e fez assim: só diz que vocês aqui que são do lado do prefeito só votam que é a favor do prefeito. Ele disse: não, eu voto contra o povo. Eu voto contra o povo. Eu já vi esse vídeo. Um vereador super sincero. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, porque tem muita coisa acontecendo hoje importante lá em Brasília. Bom dia, Adilson. Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jauer Pereira. Olha, aqui direto de Brasília, muita repercussão sim, viu, Alberto? E a gente já começa trazendo uma opinião, uma ação para outros estados, outros municípios que acompanham a Central de Notícias com relação ao trânsito, Alberto. Aqui o Detran sempre faz uma campanha que chama-se Café na Faixa. E para o Departamento de Educação para o Trânsito, essa campanha, ela é uma trajetória, tem uma trajetória de mais de 20 anos, onde as pessoas têm o direito de levantar o braço, pisar na faixa e o motorista para. Claro que não é 100%, mas se a gente lembrar que São Luís, a pessoa passa quase 10 minutos para atravessar uma faixa, viu, Humberto? Vamos acompanhar um pouco essa reportagem? No Brasil, o comportamento dos motoristas no trânsito é diferente por região, quando se trata de faixa de pedestres. Lá no Piauí, eu sou de uma cidade pequena, né? Lá não tem faixa de pedestre. Conforme as leis de trânsito, com base ao Conselho Nacional de Trânsito, o pedestre, quando pisa na faixa, o motorista deve parar. Obedece. É diferente de outros estados. É diferente de outros estados. Na maioria das cidades brasileiras, poucos obedecem à sinalização horizontal. Segundo as estatísticas, existe um número crescente de acidentes por causa da falta de atenção, tanto do pedestre como dos motoristas. De acordo com o Detran do Distrito Federal, o comportamento dos motoristas diante das faixas de pedestres é o reflexo de campanhas educativas que acontecem há mais de 20 anos. Segundo o chefe do Núcleo de Campanha Educativa para o Trânsito em Brasília, as campanhas educativas acontecem em toda a área metropolitana, principalmente nos pontos estratégicos de grande movimentação. O mais importante que nós estamos levando para essas pessoas é uma orientação e conscientização no trânsito voltado aí para o pedestre, que é o mais importante nos trânsitos, é o mais frágil no trânsito. E com isso, foi idealizado o projeto Café na Faixa. Desde 4 horas da manhã, eu estou acordado, acordei, fiz um café, está ali servindo aqui para as pessoas que estão passando, mas além do café, o mais importante que nós estamos levando para essas pessoas é uma orientação e conscientização no trânsito. José Ribamar é operador de máquinas, aproveitou para tomar um café e reforçou a importância do pedestre ficar cada vez mais atento. Para a gente é uma coisa tão importante que a gente está, às vezes, para até se conscientizar melhor. A funcionária pública Thaís Rosa parou para ouvir as orientações, ganhou um brinde kit lanche e aprovou as dicas de trânsito. Sim, com certeza. É muito importante ficar lembrando, é muito importante ficar fortalecendo esse conceito, exatamente para as pessoas sanarem as dúvidas. O motorista que passa pelas avenidas disse que respeita a faixa de trânsito. Eu sempre paro, quando não tem muito trânsito assim, porque muitas das vezes tem muito carro e a gente não enxerga, né? De Brasília, Adilson Souza, Central de Notícias.
Obrigado por trazer essa pauta, Adilson Souza, aqui no Maranhão, né? Começando pela capital, São Luís. Vamos dar a César o que é de César. Eu fico com vergonha quando eu chego nos outros locais que veio o pessoal, quando se aproxima da faixa, todos os carros param. Aqui, se você pôr o pé na faixa, o carro passa por cima, que é uns cavalos dirigindo os carros aqui no estado. Mas o que acontece? Falta de conscientização, falta de campanhas como essa daí, como o Café na Faixa, né? Alô, Diego Rolim, do Detran, alô, quem é da SMTT, né? Vamos fazer as campanhas de conscientização para nós ter um povo mais educado aqui, e aí serve a educação para os dois, para o motorista e para o pedestre, que a maioria dos pedestres, como já sabe também, que não vai parar na faixa, os carros não vão parar de jeito nenhum, ele atravessa correndo no meio da pista e acontecem muitos acidentes, muitos atropelamentos aqui, por falta dessa falta de educação, né? O outro detalhe, Humberto, é que também os municípios brasileiros eles têm autonomia, liberdade, através das câmaras de vereadores, para legislar e criar o Conselho de Trânsito, criar o Departamento Municipal de Trânsito, e as leis elas estão aí para o país inteiro. Então, os municípios, todos têm carro, têm veículos, por que não tem essa legislação municipal? Falta também de interesse do gestor. Alguns municípios já estão se preocupando porque os acidentes acontecem. Então, é importante que também os municípios possam aderir a essa política de trânsito, que ela é essencial e importante, porque salva vidas. Humberto, vamos também só fazer o destaque aqui, daqui a pouco, aqui no Auditório do Brasil 21, aquele hotel famoso, onde o presidente Lula ficou hospedado durante a transição, até chegar à posse. Lá também hoje vai ter uma grande, uma coletiva com o ministro do Meio Ambiente, ministro de Pesca e Agricultura. Ele vai falar com a gente, né, vai dar uma coletiva, o André de Paula, ele vai falar sobre o que você comentou aí na abertura, tem até essa imagem aí que a gente mandou para o James. O peixe-leão é um peixe que veio do hemisfério norte, passou pelo Caribe e já está na costa brasileira há um bom tempo. Só que ele não tem predador, então pode correr um risco, né, de estar aí também maltratando, né, os peixes pequenos, porque ele se alimenta de peixes menores, que no caso o peixe, o camarão da costa brasileira, a lagosta, tudo ele se alimenta. E aí está causando grande dano para também esse mercado na costa brasileira. E o Ministério de Pesca e Agricultura vai agir, né, está criando um programa, né, um plano de ação para também fazer com que não venha a acontecer graves problemas gerando aí com relação à pesca de camarão e lagosta na costa brasileira e, claro, não prejudicando essa espécie desse peixe que é muito raro, que está aqui também na nossa área litoral, né, do Brasil. E aí essa coletiva vai ser apresentada, a gente vai lá acompanhar. É feio, rapaz. Não quero fazer nenhum bullying com o animal, não, mas o bicho é feio, né? Esse é o peixe, quem está acompanhando aqui, o pessoal está pedindo para descrever também, o pessoal da rádio. Nós estamos mostrando aqui o peixe, é o peixe-leão. Né? Diz que ele come tudo que é menor do que ele, né? E aí o que vai aparecendo pra frente, ele vai comendo. E esse peixe chegou aqui na costa brasileira e você vai trazer as explicações, mais informações a respeito dele aí depois dessa coletiva, né, Adilson? Adilson, eu quero te agradecer aqui. Nós estamos com um cantor, um bom cantor, que vai conversar conosco aqui daqui a pouquinho. Você tinha mais umas 3 pautas aí, para discutir, né? Vamos só dizer que vai estar daqui a pouco, tem a Comissão de Constituição e Justiça que vai debater a reforma tributária, um grande debate que está programado para hoje, movimentadíssimo, e também a questão do FIES, os negativados, onde o governo federal disponibiliza o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que é um dos temas que daqui a pouco o Paulo Taran vai trazer aí sobre esse debate. Então, a gente vai acompanhar tudo, daqui a pouco a gente traz mais detalhes na programação e amanhã também no jornal. Lembrando que o Jarbas está de parabéns aí, porque ficou famoso lá em Bom Jesus das Selvas, viu? E o Zé Maria já reclamou, tá com ciúme aí, lá em Catu, dessa fama do grande Jaué Pereira. Confundi, não é Jarbas, é Jaué Pereira. Um bom dia a todos e até amanhã. Diz que o salário é pequeno, agora a fama é grande, né? Estaremos também em Coroatá, uma palestra, né, numa conferência sobre comunicação, na próxima sexta e sábado, estaremos na cidade de Coroatá. Está surgindo bastante convite por aqui, viu? Obrigado então, Adilson. Nós vamos permanecer em Brasília, porque em Brasília nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior com as informações a respeito dessa pauta da reforma tributária, que é o assunto. Paulo Otaran, né, com as informações sobre esse assunto. Vamos trazer.
O principal assunto do dia aqui em Brasília hoje é a reforma tributária. Quando forem abertos os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, a pauta mais importante do país estará na mesa. Depois de várias sugestões feitas por deputados, a matéria chegou ao Senado para reparos e muita coisa foi mudada. Mas o relator Eduardo Braga, até o início da ainda fará reparos, sugestões e adaptações, porque as horas que antecedem a esta reunião são de negociações amplas em torno de um texto que consiga atender a todos os interesses. São realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica e, portanto, a segurança de que o texto apresentado representará a simplificação, a transparência, o equilíbrio federativo, a neutralidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entende que consenso é difícil, mas sinaliza que os avanços até aqui traduzem a vontade ampla de acertar ou errar menos. Para fazer a transição, todo mundo tem que saber dos impactos que isso vai gerar. Vão perguntar, é perfeita? Nada é perfeito, mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável. As exceções aprovadas pela Câmara dos Deputados na reforma tributária devem elevar o futuro imposto sobre o valor agregado até 27%, segundo a estimativa inicial do governo. Pela reforma, o IVA vai reunir 5 impostos e transformar em 2, um de competência federal e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Mas o que deveria ser consenso tem dualidade de interpretação. E o que Olha, o tema tributário e reforma tributária é muito complexo e essa reforma, a proposta de reforma, vem se arrastando há décadas na Câmara Federal. Felizmente, parece que a coisa vai andar a partir de agora. Ontem teve uma manifestação de 92 grandes empresários brasileiros a favor desse texto que está para ser votado hoje. Vamos conferir no comentário do Genésio Araújo Júnior. Você se lembra que disse, na semana passada, que nesta semana iríamos ter batalhas e guerrilhas que fariam até o grande Napoleão ficar com medo? Pois é, começou. Hoje será votada a reforma tributária em comissão e depois está agendada para o plenário do Senado. O projeto é dos congressistas, mas o governo está dizendo que aprova o texto. O assunto não é de governo, é de país. O relatório do senador Eduardo Braga modificou o que veio da Câmara. Não é obra-prima dessas de Michelangelo, mas não é uma cópia borrada do Pop and the Arrow. Ontem, um manifesto de 92 empresários, economistas e investidores defendeu o texto. Teve quem votou em Bolsonaro em algum momento, autor do Plano Real, liberal como Armínio Fraga, ou gente como Guido Mantega. O nosso sistema atual é visto como um dos piores do mundo, injusto, cruel e que não ajuda. O que está sendo proposto é alguma coisa que gera mais união que desunião. No momento em que precisamos de alguma coisa que nos ajude a ver que podemos ser um país melhor, não para nós, mas para nossos filhos. O país ainda se encontra dividido. O governo Lula está longe de nos unir. Uma reforma tributária, a reforma tributária ainda não acabou. Temos que fazer alguma coisa. Não pode ficar do jeito que está. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior. Olha, ontem o Rui Costa também falou um assunto importante a respeito disso. O Brasil já é o segundo país do mundo em investimentos estrangeiros, em investimentos internacionais. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Isso devido a esse novo momento de credibilidade que passa o Brasil lá para fora. Se você tem uma reforma tributária justa e a economia mostra uma potencialidade grande e a segurança jurídica, mostra a segurança política, um equilíbrio, a união de todos os povos trabalhando juntos no mesmo caminho, na mesma direção, nós
nós temos maiores possibilidades de investimentos estrangeiros, de mais investimentos estrangeiros no Brasil. É um dos pontos fundamentais dessa reforma tributária. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar com o cantor Tiago Rodrigues para encerrar o nosso programa. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Center Feitosa. Excelência no segmento em peças, acessórios, pneus e tintas automotivas. Vendemos peças para veículos em geral. Temos peças para caminhão, carretas, filtros e rolamentos. Temos uma linha em peças para automóveis, caminhonetes, vans, volares e uniporte, acessórios e muito mais. Trabalhamos com o melhor preço da cidade e um excelente atendimento. Auto Center Feitosa. Fone 99 3541 3152 ou 3541 5714. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Hoje tem música e tem música boa no Jornal da Manhã. O encerramento do nosso programa hoje será com o cantor Tiago Rodrigues, que já se encontra nos estúdios aqui da Central de Notícias Brasil, porque esse programa tem que também ter um pouquinho de música, né, para animar aqui os nossos ouvidos, para descontrair. Jalber Pereira, entre aqueles 40 municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas, teve um que informou corretamente os dados. Conte pra gente. Pois é, Humberto. Você lembra que nos últimos dias, na semana passada, noticiamos aqui, inclusive, Ribamar, que criou vários alunos fictícios. Enfim, foram 40 cidades, aliás, 39 cidades do Maranhão. Só que teve uma cidade que informou os dados de forma correta ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E você sabe qual foi a cidade? Passo do Lumiar, da prefeita Paula da Pindoba, né? Paula Oliveira. Paula Oliveira, conheceu como Paula da Pindoba, depois transferiu para Paula Oliveira. Ela que foi vice do Domingos Dutra, depois assumiu o restante do mandato quando ele teve aquele problema de saúde, foi para a reeleição e conseguiu se reeleger. E agora foi informado exatamente aí, informou o Tribunal de Contas do Estado, e com isso os fiscais foram até Passo do Lumiar e encontraram exatamente o número de alunos e de escola que foi mencionado no relatório lá do município de Passo do Lumiar. Foram 17 mil... lá tem um total de 17.358 alunos em toda a rede, né? Em toda a rede regular, né? Escolas encontradas em tempo integral, uma. Que ela informou que só tinha uma, né? Alunos encontrados, 293, foram encontrados 293. Pois é. Portanto, aí, aplausos para Paula da Pindoba. Não conheço pessoalmente, você conhece? Conheço. Ela inclusive, Humberto, ela é do PCdoB. É uma daquelas que aparece no programa da legenda partidária, aí que já começa a se movimentar, a Paula da Pindoba, que quando começou a gestão foi bastante criticada, mas depois acabou caindo da graça lá do pessoal lá de Passo do Lumiar, tanto é que conseguiu a reeleição de forma até bastante dinâmica. Então, mostra que tem realmente compromisso, pelo menos com a verdade ela tem compromisso, que deveria servir de exemplo para aquelas cidades, aqueles prefeitos que acabaram divulgando, como diz no interior, lorotas, para tentar enrolar o Tribunal de Contas, mas agora foram pegos. Enquanto eu leio aqui, James, olha no teu aparelho aí, vê se tu encontra um vídeo que eu te mandei até à noite, de um vereador super sincero, não tem aquele super sincero da Globo? Tem. É um vereador super sincero. Depois dessa notícia aqui, durante um pronunciamento na sessão extraordinária da última segunda-feira, de ontem, né, na Câmara de Vereadores de São Luís, o vereador Beto Castro informou que vai dar entrada no pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI, para investigar os contratos firmados pela Prefeitura de São Luís. Beto Castro informou que já conseguiu o apoio de 13 vereadores, número de assinaturas suficientes para a apresentação do requerimento. Encontrou o vereador aí que eu te mandei, eu super sincero. O repórter foi entrevistar o vereador
E fez assim, só diz que vocês aqui que são do lado do prefeito só votam que é a favor do prefeito. Ele disse, não, eu voto é contra o povo. Eu voto é contra o povo. Eu já vi esse vídeo. Um vereador super sincero. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, porque tem muita coisa acontecendo hoje importante lá em Brasília. Bom dia, Adilson. Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jauer Pereira. Olha, aqui direto de Brasília, muita repercussão sim, viu, Alberto? E a gente já começa trazendo uma opinião, uma ação para outros estados, outros municípios que acompanham a Central de Notícias com relação ao trânsito, Alberto. Aqui o Detran sempre faz uma campanha que chama-se Café na Faixa. E para o Departamento de Educação para o Trânsito, essa campanha, ela é uma trajetória, tem uma trajetória de mais de 20 anos, onde as pessoas têm o direito de levantar o braço, pisar na faixa e o motorista para. Claro que não é 100%, mas se a gente lembrar que São Luís, a pessoa passa quase 10 minutos para atravessar uma faixa, viu, Humberto? Vamos acompanhar um pouco essa reportagem? No Brasil, o comportamento dos motoristas no trânsito é diferente por região, quando se trata de faixa de pedestres. Lá no Piauí, eu sou de uma cidade pequena, né? Lá não tem faixa de pedestre. Conforme as leis de trânsito, com base ao Conselho Nacional de Trânsito, o pedestre, quando pisa na faixa, o motorista deve parar. Obedece. É diferente de outros estados. É diferente de outros estados. Na maioria das cidades brasileiras, poucos obedecem à sinalização horizontal. Segundo as estatísticas, existe um número crescente de acidentes por causa da falta de atenção, tanto do pedestre como dos motoristas. De acordo com o Detran do Distrito Federal, o comportamento dos motoristas diante das faixas de pedestres é o reflexo de campanhas educativas que acontecem há mais de 20 anos. Segundo o chefe do Núcleo de Campanha Educativa para o Trânsito em Brasília, as campanhas educativas acontecem em toda a área metropolitana, principalmente nos pontos estratégicos de grande movimentação. O mais importante que nós estamos levando para essas pessoas é uma orientação e conscientização no trânsito voltado aí para o pedestre, que é o mais importante nos trânsitos, é o mais frágil no trânsito. E com isso, foi idealizado o projeto Café na Faixa. Desde 4 horas da manhã eu estou acordado, acordei, fiz um café, está ali servindo aqui para as pessoas que estão passando, mas além do café, o mais importante que nós estamos levando para essas pessoas é uma orientação e conscientização no trânsito. José Ribamar é operador de máquinas, aproveitou para tomar um café e reforçou a importância do pedestre ficar cada vez mais atento. Para a gente é uma coisa tão importante que a gente está, às vezes, para até se conscientizar melhor. A funcionária pública Thaís Rosa parou para ouvir as orientações, ganhou um brinde kit lanche e aprovou as dicas de trânsito. Sim, com certeza. É muito importante ficar lembrando, é muito importante ficar fortalecendo esse conceito, exatamente para as pessoas sanarem as dúvidas. O motorista que passa pelas avenidas disse que respeita a faixa de trânsito. Eu sempre paro, quando não tem muito trânsito assim, porque muitas das vezes tem muito carro e a gente não enxerga, né? De Brasília, Adilson Souza, Central de Notícias. Obrigado por trazer essa pauta, Adilson Souza, aqui no Maranhão, né? Começando pela capital, São Luís. Vamos dar a César o que é de César. Eu fico com vergonha quando eu chego nos outros locais que vejo o pessoal, quando se aproxima da faixa, todos os carros param. Aqui, se você pôr o pé na faixa, o carro passa por cima, que é uns cavalos dirigindo os carros aqui no estado. Mas o que acontece? Falta de conscientização, falta de campanhas como essa daí, como o Café na Faixa, né? Alô, Diego Rolim, do Detran. Alô, quem é da SMTT, né? Vamos fazer as campanhas de conscientização para nós ter um povo mais educado aqui. E aí serve a educação para os dois, para o motorista e para o pedestre, que a maioria dos pedestres, como já sabe também, que não vai parar na faixa, os carros não vão parar de jeito nenhum, ele atravessa correndo no meio da pista e acontecem muitos acidentes, muitos atropelamentos aqui, por falta dessa falta de educação, né? O outro detalhe, Humberto, é que também os municípios brasileiros eles têm autonomia, liberdade, através das câmaras de vereadores, para legislar e criar o Conselho de Trânsito, criar o Departamento Municipal de Trânsito, e as leis elas estão aí para o país inteiro. Então, os municípios, todos têm carro, têm veículos, por que não tem essa legislação municipal?
falta também de interesse do gestor. Alguns municípios já estão se preocupando porque os acidentes acontecem. Então, é importante que também os municípios possam aderir a essa política de trânsito, que ela é essencial e importante, porque salva vidas. Humberto, vamos também só fazer o destaque aqui, daqui a pouco, aqui no Auditório do Brasil 21, aquele hotel famoso, onde o presidente Lula ficou hospedado durante a transição, até chegar à posse. Lá também hoje vai ter uma grande, uma coletiva com o ministro do Meio Ambiente, ministro de Pesca e Agricultura. Ele vai falar com a gente, né, vai dar uma coletiva, o André de Paula, ele vai falar sobre, você comentou aí na abertura, tem até essa imagem aí que a gente mandou para o James, o peixe-leão é um peixe que veio do hemisfério norte, passou pelo Caribe e já está na costa brasileira há um bom tempo. Só que ele não tem predador, então pode correr um risco, né, de estar aí também maltratando, né, os peixes pequenos, porque ele se alimenta de peixes menores, que no caso o peixe, o camarão da costa brasileira, a lagosta, tudo ele se alimenta. E aí está causando grande dano para também esse mercado na costa brasileira. E o Ministério de Pesca e Agricultura vai agir, né, está criando um programa, né, um plano de ação para também fazer com que não venha a acontecer graves problemas gerando aí com relação à pesca de camarão e lagosta na costa brasileira e, claro, não prejudicando essa espécie desse peixe que é muito raro, que está aqui também na nossa área litoral, né, do Brasil. E aí essa coletiva vai ser apresentada, a gente vai lá acompanhar. É feio, rapaz. Não quero fazer nenhum bullying com o animal, não, mas o bicho é feio, né? Esse é o peixe, quem está acompanhando aqui, o pessoal está pedindo para descrever também, o pessoal da rádio. Nós estamos mostrando aqui o peixe, é o peixe-leão. Né? Diz que ele come tudo que é menor do que ele, né? E aí o que vai aparecendo pra frente, ele vai comendo. E esse peixe chegou aqui na costa brasileira e você vai trazer as explicações, mais informações a respeito dele aí depois dessa coletiva, né, Adilson? Adilson, eu quero te agradecer aqui. Nós estamos com um cantor, um bom cantor, que vai conversar conosco aqui daqui a pouquinho. Você tinha mais umas 3 pautas aí, para discutir, né? Vamos só dizer que vai estar daqui a pouco, tem a Comissão de Constituição e Justiça que vai debater a reforma tributária, um grande debate que está programado para hoje, movimentadíssimo, e também a questão do FIES, os negativados, onde o governo federal disponibiliza o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que é um dos temas que daqui a pouco Paulo Taran vai trazer aí sobre esse debate. Então, a gente vai acompanhar tudo, daqui a pouco a gente traz mais detalhes na programação e amanhã também no jornal. Lembrando que o Jarbas está de parabéns aí, porque ficou famoso lá em Bom Jesus das Selvas, viu? E o Zé Maria já reclamou, tá com ciúme aí, lá em Catu, dessa fama do grande Jauer Pereira. Confundi, não é Jarbas, é Jauer Pereira. Um bom dia a todos e até amanhã. Diz que o salário é pequeno, agora a fama é grande, né? Estaremos também em Coroatá, uma palestra, né, numa conferência sobre comunicação, na próxima sexta e sábado, estaremos na cidade de Coroatá. Está surgindo bastante convite por aqui, viu? Obrigado então, Adilson. Nós vamos permanecer em Brasília, porque em Brasília nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior com as informações a respeito dessa pauta da reforma tributária, que é o assunto. Paulo Otaran, né, com as informações sobre esse assunto. Vamos trazer. O principal assunto do dia aqui em Brasília hoje é a reforma tributária. Quando forem abertos os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, a pauta mais importante do país estará na mesa. Depois de várias sugestões feitas por deputados, a matéria chegou ao Senado para reparos e muita coisa foi mudada. Mas o relator Eduardo Braga, até o início da ainda fará reparos, sugestões e adaptações, porque as horas que antecedem a esta reunião são de negociações amplas em torno de um texto que consiga atender a todos os interesses. São realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica e, portanto, a segurança de que o texto apresentado representará a simplificação, a transparência, o equilíbrio federativo, a neutralidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entende que consenso é difícil, mas sinaliza que os avanços até aqui traduzem a vontade ampla de acertar ou errar menos. Para fazer a transição, todo mundo tem que saber dos impactos que isso vai gerar. Vão perguntar, é perfeita? Nada é perfeito, mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável.
As exceções aprovadas pela Câmara dos Deputados na reforma tributária devem elevar o futuro imposto sobre o valor agregado até 27%, segundo a estimativa inicial do governo. Pela reforma, o IVA vai reunir 5 impostos e transformar em 2, um de competência federal e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Mas o que deveria ser consenso tem dualidade de interpretação. E o que Olha, o tema tributário e reforma tributária é muito complexo e essa reforma, a proposta de reforma, vem se arrastando há décadas na Câmara Federal. Felizmente, parece que a coisa vai andar a partir de agora. Ontem teve uma manifestação de 92 grandes empresários brasileiros a favor desse texto que está para ser votado hoje. Vamos conferir no comentário do Genésio Araújo Júnior. Você se lembra que disse, na semana passada, que nesta semana iríamos ter batalhas e guerrilhas que fariam até o grande Napoleão ficar com medo? Pois é, começou. Hoje será votada a reforma tributária em comissão e depois está agendada para o plenário do Senado. O projeto é dos congressistas, mas o governo está dizendo que aprova o texto. O assunto não é de governo, é de país. O relatório do senador Eduardo Braga modificou o que veio da Câmara. Não é obra-prima dessas de Michelangelo, mas não é uma cópia borrada do Pop and the Arrow. Ontem, um manifesto de 92 empresários, economistas e investidores defendeu o texto. Teve quem votou em Bolsonaro em algum momento, autor do Plano Real, liberal como Armínio Fraga, ou gente como Guido Mantega. O nosso sistema atual é visto como um dos piores do mundo, injusto, cruel e que não ajuda. O que está sendo proposto é alguma coisa que gera mais união que desunião. No momento em que precisamos de alguma coisa que nos ajude a ver que podemos ser um país melhor, não para nós, mas para nossos filhos. O país ainda se encontra dividido. O governo Lula está longe de nos unir. Uma reforma tributária, a reforma tributária ainda não acabou. Temos que fazer alguma coisa. Não pode ficar do jeito que está. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior. Olha, ontem o Rui Costa também falou um assunto importante a respeito disso. O Brasil já é o segundo país do mundo em investimentos estrangeiros, em investimentos internacionais. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Isso devido a esse novo momento de credibilidade que passa o Brasil lá para fora. Se você tem uma reforma tributária justa e a economia mostra uma potencialidade grande e a segurança jurídica, mostra a segurança política, um equilíbrio, a união de todos os povos trabalhando juntos no mesmo caminho, na mesma direção, nós temos maiores possibilidades de investimentos estrangeiros, de mais investimentos estrangeiros no Brasil. É um dos pontos fundamentais dessa reforma tributária. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar com o cantor Tiago Rodrigues para encerrar o nosso programa. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Center Feitosa. Excelência no segmento em peças, acessórios, pneus e tintas automotivas. Vendemos peças para veículos em geral. Temos peças para caminhão, carretas, filtros e rolamentos. Temos uma linha em peças para automóveis, caminhonetes, vans, volares e uniporte, acessórios e muito mais. Trabalhamos com o melhor preço da cidade e um excelente atendimento. Auto Center Feitosa. Fone 99 3541 3152 ou 3541 5714. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Hoje
Hoje tem música e tem música boa no Jornal da Manhã. O encerramento do nosso programa hoje será com o cantor Tiago Rodrigues, que já se encontra nos estúdios aqui da Central de Notícias Brasil, porque esse programa tem que também ter um pouquinho de música, né, para animar aqui os nossos ouvidos, para descontrair. Jalber Pereira, entre aqueles 40 municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas, teve um que informou corretamente os dados. Conte pra gente. Pois é, Humberto, você lembra que nos últimos dias, na semana passada, noticiamos aqui, inclusive, Ribamar, que criou vários alunos fictícios, enfim, foram 40 cidades, 39 cidades do Maranhão. Só que teve uma cidade que informou os dados de forma correta ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E você sabe qual foi a cidade? Passo do Lumiar. Da prefeita Paula da Pindoba, né? Paula Oliveira. Conheceu como Paula da Pindoba, depois transferiu para Paula Oliveira. Ela que foi vice do Domingos Dutra, depois assumiu o restante do mandato quando ele teve aquele problema de saúde, foi para a reeleição e conseguiu se reeleger. E agora foi informado exatamente aí, informou o Tribunal de Contas do Estado, e com isso os fiscais foram até Passo do Lumiar e encontraram exatamente o número de alunos e de escola que foi mencionado no relatório lá do município de Passo do Lumiar. Foram 17 mil... lá tem um total de 17.358 alunos em toda a rede, né? Em toda a rede regular, né? Escolas encontradas em tempo integral, uma, que ela informou que só tinha uma, né? Alunos encontrados, 293, foram encontrados 293. Pois é. Mas, portanto, aí, aplausos para Paula da Pindoba. Não conheço pessoalmente. Você conhece? Conheço. Ela inclusive, Humberto, ela é do PCdoB. É uma daquelas que aparece no programa da legenda partidária, aí que já começa a se movimentar. A Paula da Pindoba, que quando começou a gestão foi bastante criticada, mas depois acabou caindo da graça lá do pessoal lá de Passo do Lumiar, tanto é que conseguiu a reeleição de forma até bastante dinâmica. Então, mostra que tem realmente compromisso, pelo menos com a verdade ela tem compromisso, que deveria servir de exemplo para aquelas cidades, aqueles prefeitos que acabaram divulgando, como diz no interior, lorotas, para tentar enrolar o Tribunal de Contas, mas agora foram pegos. Enquanto eu leio aqui, James, olha no teu aparelho aí, vê se tu encontra um vídeo que eu te mandei até à noite, de um vereador super sincero, não tem aquele super sincero da Globo? Tem. É um vereador super sincero. Depois dessa notícia aqui, durante um pronunciamento na sessão extraordinária da última segunda-feira, de ontem, né, na Câmara de Vereadores de São Luís, o vereador Beto Castro informou que vai dar entrada no pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI, para investigar os contratos firmados pela Prefeitura de São Luís. Beto Castro informou que já conseguiu o apoio de 13 vereadores, número de assinaturas suficientes para a apresentação do requerimento. Encontrou o vereador aí que eu te mandei, eu super sincero. O repórter foi entrevistar o vereador, né, e fez assim: só diz que vocês aqui que são do lado do prefeito só votam que é a favor do prefeito. Ele disse: não, eu voto contra o povo. Eu voto contra o povo. Eu já vi esse vídeo. Um vereador super sincero. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, porque tem muita coisa acontecendo hoje importante lá em Brasília. Bom dia, Adilson. Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Olha, aqui direto de Brasília, muita repercussão sim, viu, Alberto? E a gente já começa trazendo uma opinião, uma para outros estados, outros municípios que acompanham a Central de Notícias com relação ao trânsito, Beto. Aqui o Detran sempre faz uma campanha que chama-se Café na Faixa. E para o Departamento de Educação para o Trânsito, essa campanha, ela é uma trajetória, tem uma trajetória de mais de 20 anos, onde as pessoas têm o direito de levantar o braço, pisar na faixa e o motorista para. Claro que não é 100%, mas se a gente lembrar que São Luís, a pessoa passa quase 10 minutos para atravessar uma faixa, viu, Humberto? Vamos acompanhar um pouco essa reportagem? No Brasil, o comportamento dos motoristas no trânsito é diferente por região, quando se trata de faixa de pedestres. Lá no Piauí, eu sou de uma cidade pequena, né? Lá não tem faixa de pedestre. Conforme as leis de trânsito, com base ao Conselho Nacional de Trânsito, o pedestre, quando pisa na faixa, o motorista deve parar. Obedece.
É diferente de outros estados. É diferente de outros estados. Na maioria das cidades brasileiras, poucos obedecem à sinalização horizontal. Segundo as estatísticas, existe um número crescente de acidentes por causa da falta de atenção, tanto do pedestre como dos motoristas. De acordo com o Detran do Distrito Federal, o comportamento dos motoristas diante das faixas de pedestres é o reflexo de campanhas educativas que acontecem há mais de 20 anos. Segundo o chefe do Núcleo de Campanha Educativa para o Trânsito em Brasília, as campanhas educativas acontecem em toda a área metropolitana, principalmente nos pontos estratégicos de grande movimentação. O mais importante que nós estamos levando para essas pessoas é uma orientação e conscientização no trânsito voltado aí para o pedestre, que é o mais importante nos trânsitos, é o mais frágil no trânsito. E com isso, foi idealizado o projeto Café na Faixa. Desde 4 horas da manhã eu estou acordado, acordei, fiz um café, está ali servindo aqui para as pessoas que estão passando, mas além do café, o mais importante que nós estamos levando para essas pessoas é uma orientação e conscientização no trânsito. José Ribamar é operador de máquinas, aproveitou para tomar um café e reforçou a importância do pedestre ficar cada vez mais atento. Para a gente é uma coisa tão importante que a gente está, às vezes, para até se conscientizar melhor. A funcionária pública Thaís Rosa parou para ouvir as orientações, ganhou um brinde kit lanche e aprovou as dicas de trânsito. Sim, com certeza. É muito importante ficar lembrando, é muito importante ficar fortalecendo esse conceito, exatamente para as pessoas sanarem as dúvidas. O motorista que passa pelas avenidas disse que respeita a faixa de trânsito. Eu sempre paro, quando não tem muito trânsito assim, porque muitas das vezes tem muito carro e a gente não enxerga, né? De Brasília, Adilson Souza, Central de Notícias. Obrigado por trazer essa pauta, Adilson Souza, aqui no Maranhão, né? Começando pela capital, São Luís. Vamos dar a César o que é de César. Eu fico com vergonha quando eu chego nos outros locais que veio o pessoal, quando se aproxima da faixa, todos os carros param. Aqui, se você pôr o pé na faixa, o carro passa por cima, que é uns cavalos dirigindo os carros aqui no estado. Mas o que acontece? Falta de conscientização, falta de campanhas como essa daí, como o Café na Faixa, né? Alô, Diego Rolim, do Detran. Alô, quem é da SMTT, né? Vamos fazer as campanhas de conscientização para nós ter um povo mais educado aqui. E aí serve a educação para os dois, para o motorista e para o pedestre, que a maioria dos pedestres, como já sabe também, que não vai parar na faixa, os carros não vão parar de jeito nenhum, ele atravessa correndo no meio da pista e acontecem muitos acidentes, muitos atropelamentos aqui, por falta dessa falta de educação, né? O outro detalhe, Humberto, é que também os municípios brasileiros eles têm autonomia, liberdade através das câmaras de vereadores para legislar e criar o Conselho de Trânsito, criar o Departamento Municipal de Trânsito, e as leis elas estão aí para o país inteiro. Então os municípios, todos têm carro, têm veículos, por que não tem essa legislação municipal? Falta também de interesse do gestor. Alguns municípios já estão se preocupando porque os acidentes acontecem. Então é importante que também os municípios possam aderir a essa política de trânsito, que ela é essencial e importante, porque salva vidas. Humberto, vamos também só fazer o destaque aqui, daqui a pouco, aqui no Auditório do Brasil 21, aquele hotel famoso, onde o presidente Lula ficou hospedado durante a transição, até chegar à posse. Lá também hoje vai ter uma grande, uma coletiva com o ministro do Meio Ambiente, ministro de Pesca e Agricultura. Ele vai falar com a gente, né, vai dar uma coletiva, o André de Paula, ele vai falar sobre o que você comentou aí na abertura. Tem até essa imagem aí que a gente mandou para o James. O peixe-leão é um peixe que veio do hemisfério norte, passou pelo Caribe e já está na costa brasileira há um bom tempo. Só que ele não tem predador, então pode correr um risco, né, de estar aí também maltratando, né, os peixes pequenos, porque ele se alimenta de peixes menores, que no caso o peixe, o camarão da costa brasileira, a lagosta, tudo ele se alimenta. E aí está causando grande dano para também esse mercado na costa brasileira. E o Ministério de Pesca e Agricultura vai agir, né, está criando um programa, né, um plano de ação para também fazer com que não venha a acontecer graves problemas gerando aí com relação à pesca de camarão e lagosta na costa brasileira e, claro, não prejudicando essa espécie desse peixe que é muito raro e está aqui também
na nossa área litoral, né, do Brasil. E aí essa coletiva vai ser apresentada, a gente vai lá acompanhar. É feio, rapaz. Não quero fazer nenhum bullying com o animal, não, mas o bicho é feio, né? Esse é o peixe, quem está acompanhando aqui, o pessoal está pedindo para descrever também, o pessoal da rádio. Nós estamos mostrando aqui o peixe, é o peixe-leão. Né? Diz que ele come tudo que é menor do que ele, né? E aí o que vai aparecendo pra frente, ele vai comendo. E esse peixe chegou aqui na costa brasileira e você vai trazer as explicações, mais informações a respeito dele aí depois dessa coletiva, né, Adilson? Adilson, eu quero te agradecer aqui. Nós estamos com um cantor, um bom cantor, que vai conversar conosco aqui daqui a pouquinho. Você tinha mais umas 3 pautas aí, para discutir, né? Vamos só dizer que vai estar daqui a pouco, tem a Comissão de Constituição e Justiça que vai debater a reforma tributária, um grande debate que está programado para hoje, movimentadíssimo, e também a questão do FIES, os negativados, onde o governo federal disponibiliza o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que é um dos temas que daqui a pouco o Paulo Taran vai trazer aí sobre esse debate. Então, a gente vai acompanhar tudo, daqui a pouco a gente traz mais detalhes na programação e amanhã também no jornal. Lembrando que o Jarbas está de parabéns aí, porque ficou famoso lá em Bom Jesus das Selvas, viu? E o Zé Maria já reclamou, tá com ciúme aí, lá em Catu, dessa fama do grande Jauer Pereira. Confundi, não é Jarbas, é Jauer Pereira. Um bom dia a todos e até amanhã. Diz que o salário é pequeno, agora a fama é grande, né? Estaremos também em Coroatá, uma palestra, né, numa conferência sobre comunicação, na próxima sexta e sábado, estaremos na cidade de Coroatá. Está surgindo bastante convite por aqui, viu? Obrigado então, Adilson. Nós vamos permanecer em Brasília, porque em Brasília nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior com as informações a respeito dessa pauta da reforma tributária, que é o assunto. Paulo Otaran, né, com as informações sobre esse assunto. Vamos trazer. O principal assunto do dia aqui em Brasília hoje é a reforma tributária. Quando forem abertos os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, a pauta mais importante do país estará na mesa. Depois de várias sugestões feitas por deputados, a matéria chegou ao Senado para reparos e muita coisa foi mudada. Mas o relator Eduardo Braga, até o início da ainda fará reparos, sugestões e adaptações, porque as horas que antecedem a esta reunião são de negociações amplas em torno de um texto que consiga atender a todos os interesses. São realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica e, portanto, a segurança de que o texto apresentado representará a simplificação, a transparência, o equilíbrio federativo, a neutralidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entende que consenso é difícil, mas sinaliza que os avanços até aqui traduzem a vontade ampla de acertar ou errar menos. Para fazer a transição, todo mundo tem que saber dos impactos que isso vai gerar. Vão perguntar, é perfeita? Nada é perfeito, mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável. As exceções aprovadas pela Câmara dos Deputados na reforma tributária devem elevar o futuro imposto sobre o valor agregado até 27%, segundo a estimativa inicial do governo. Pela reforma, o IVA vai reunir 5 impostos e transformar em 2, um de competência federal e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Mas o que deveria ser consenso tem dualidade de interpretação. E o que Olha, o tema tributário e reforma tributária é muito complexo e essa reforma, a proposta de reforma, vem se arrastando há décadas na Câmara Federal. Felizmente, parece que a coisa vai andar a partir de agora. Ontem teve uma manifestação de 92 grandes empresários brasileiros a favor desse texto que está para ser votado hoje. Vamos conferir no comentário do Genésio Araújo Júnior. Você se lembra que disse, na semana passada, que nesta semana iríamos ter batalhas e guerrilhas que fariam até o grande Napoleão ficar com medo? Pois é, começou. Hoje será votada a reforma tributária em comissão e depois está agendada para o plenário do Senado. O projeto é dos congressistas, mas o governo está dizendo que aprova o texto. O assunto não é de governo, é de país.
O relatório do senador Eduardo Braga modificou o que veio da Câmara. Não é obra-prima dessas de Michelangelo, mas não é uma cópia borrada do Pop and the Arrow. Ontem, um manifesto de 92 empresários, economistas e investidores defendeu o texto. Teve quem votou em Bolsonaro em algum momento, autor do Plano Real, liberal como Armínio Fraga ou gente como Guido Mantega. O nosso sistema atual é visto como um dos piores do mundo, injusto, cruel e que não ajuda. O que está sendo proposto é alguma coisa que gera mais união que desunião. No momento em que precisamos de alguma coisa que nos ajude a ver que podemos ser um país melhor, não para nós, mas para nossos filhos. O país ainda se encontra dividido. O governo Lula está longe de nos unir. Uma reforma tributária, a reforma tributária ainda não acabou. Temos que fazer alguma coisa. Não pode ficar do jeito que está. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior. Olha, ontem o Rui Costa também falou um assunto importante a respeito disso. O Brasil já é o segundo país do mundo em investimentos estrangeiros, em investimentos internacionais. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Isso devido a esse novo momento de credibilidade que passa o Brasil lá para fora. Se você tem uma reforma tributária justa e a economia mostra uma potencialidade grande e a segurança jurídica, mostra a segurança política, um equilíbrio, a união de todos os povos trabalhando juntos no mesmo caminho, na mesma direção, nós temos maiores possibilidades de investimentos estrangeiros, de mais investimentos estrangeiros no Brasil. É um dos pontos fundamentais dessa reforma tributária. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar com o cantor Tiago Rodrigues para encerrar o nosso programa. Estamos apresentando Jornal da Manhã.